Antes de tudo, quando eu aceitei a Cristo a primeira vez lá, né, em uma igreja pentecostal, um dos motivos que veio fazer eu aceitar a Cristo foi assim: olha, você tem problema? Tenho. Quantos? Ixi, muito, não dá para contar. Vem para Cristo e tudo será resolvido. Falei, ô louco, pelo amor de Deus. É assim mesmo? É. Você veio, aceitou Cristo, seus problemas estão resolvidos. Eu falei, é agora. Aonde que está esse Jesus aí? E aceitei Jesus. Eu lembro uma frase que quando o pastor foi me batizar, ele falou, olha, o velho homem vai ficar aí. Morreu o Elvio e vai nascer um novo Elvio. Falei, ó, tranquilo. 2 dias depois do meu batismo, eu tive uma discussão no meu emprego. Eu falei, mas o que esse Elvio ressuscitou de novo? Não era para estar morto lá? O que ele está fazendo aqui atrás de mim de novo? E assim, eu fui aprendendo a palavra, estudei na escola da Bíblia, e também sempre tive aquela coisa na minha cabeça, não, uma hora os meus problemas vão acabar, porque eu estou servindo a Cristo, não é verdade? Quando eu sirvo a Cristo, todos os problemas meus vão acabar, certo? Errado. Irmãos, talvez essa manhã eu procurei. Eu fiquei ontem a tarde inteira procurando o texto que eu traria de mensagem nesta manhã. Eu procurei um texto, eu queria um texto para chegar aqui e falar assim, irmãos, não se preocupe. Seu problema acabou, o problema do seu casamento está resolvido, no emprego está resolvido, na sua vida, pelo amor de Deus. Entrega a sua vida para Deus e está tudo resolvido agora. Sombra, água fresca. Sabe, irmãos, e quanto mais eu estudei ontem, mais eu cheguei numa conclusão. Não existe esse versículo. E aí, eu li um pôster do Facebook esses dias que eu achei muito interessante. Dizia assim, olha, se você é uma pessoa inteligente, você aprende com os seus erros. Se você é um sábio, você aprende com o erro dos outros. Então por que eu li esse trecho? Porque ali vai acontecer algo no povo judeu, no povo de Israel, que acontece com nós hoje como igreja. E eu preciso aprender com o que aconteceu com eles, para que eu ou vocês não cometemos os mesmos erros. É fácil? Outra notícia ruim. Não é fácil. Mas vale a pena? E a gente vai ver que vale. Sabe por quê? Porque às vezes, quando eu levo a Cristo para outras pessoas e falo, olha, vem, que os seus problemas estão resolvidos, eu estou chamando uma pessoa não para a guerra. Quando você chama uma pessoa para a guerra, como é que você chama a pessoa? Irmãos, vem, vamos para a guerra, lá é tudo tranquilo. Tranquilo, a gente vai passear, conhecer um país novo, gente nova, tá tudo. É assim que você chama? Não. E você sabe por que Jesus chamou nós como soldados? Para levar o seu nome ao mundo. Nós somos soldados. E que tipo de soldados somos nós? Temos que ser soldados de Cristo até que Ele venha. Antes de eu entrar no detalhe de Josué e Caleb, mais de Caleb a gente vai falar nesta manhã, eu quero resumir um pouco a história do povo judeu, sei que todos aqui conhecem, mas que a gente possa pegar uma linha de raciocínio. O povo judeu, ele ficou mais ou menos durante 400 a 430 anos escravo no Egito. Deus vai lá, encontra Moisés e fala, Moisés, vai lá e liberta meu povo. Moisés falou, eu não sou capacitado, todo mundo conhece, a sarça deu. E Moisés chega para dar notícia então para o povo e falar com o faraó que o povo seria liberto. Se coloque no lugar um pouco do povo de Israel. Vamos supor que você e a sua descendência está há 430 anos escravo. Chega um homem lá e fala assim, olha, acabou, hein? Eu vou libertar vocês. Qual seria a sua reação? A minha primeira reação é, amanhã eu não vou trabalhar. Não é? Aquele povo trabalhava 400 anos todos os dias. Quando chega um homem, um salvador da pátria, e disse, olha, eu vou libertar vocês, pode confiar em mim. Eu estou no nome de Deus,
e eu vou tirar vocês da escravidão. O que vocês acham que passou na cabeça daquele povo em relação a Moisés? Pronto, as coisas vão melhorar. Não é verdade? Eu vou deixar de ser escravo. Tudo aquilo que a gente tem pedido para Deus durante 400 anos vai parar. Vamos ser libertos. Quem não quer ser liberto? Eu quero que vocês abram comigo para mostrar o que aconteceu depois dessa conversa. Deixa eu pegar meu slide, meu computador aqui. Eu quero que vocês abram comigo em Êxodo. Êxodo 4, versículo 31. Aqui o contexto é Moisés falando com o povo, e no 31 diz assim, olha: e o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado aos filhos de Israel, ele virá as aflições, inclinaram-se e o adoraram. Quando Moisés falou, olha, eu vou livrar vocês, o povo o adorou, inclinou ao Senhor, falou, é isso aí, Senhor, é o que a gente estava querendo, agora está tudo tranquilo, o Senhor está na frente, Moisés está na frente, vamos chegar lá para Faraó e falar, Faraó, vou pegar minha malinha e vou embora. Eu quero que vocês vejam o resultado disso. Êxodo 5, do 6 ao 9, vai dizer o que Faraó falou para o povo judeu. Diz assim, ó: naquele mesmo dia, pois deu ordem a Faraó, aos seus superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis da palha ao povo para fazer tijolo como antes. Eles mesmo que vão e ajunte para si as palhas, e exigirei dele a mesma cota de tijolo que antes faziam. Nada diminuirei dela. Estão ociosos e por isso clama: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. 9. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que neles se aplique e não dê ouvido a palavras mentirosas. Deu para entender? Chegou lá, Faraó falou assim: vocês estão querendo ser libertos. Certo. Sabe por que vocês estão fazendo isso? Porque vocês tem muito tempo ocioso. Porque antigamente, antes de tudo isso, como que era feito? Faraó eles levavam a palha até ao povo de Israel, e o povo de Israel fabricava os tijolos. O Faraó falou: não, já que vocês têm tempo, ninguém vai mais buscar a palha para vocês. Vocês vão ir lá, vocês vão colher a palha, vocês vão fazer tijolo, e ó, deixa eu falar uma coisa para vocês: se diminuir, o chicote estrala. Melhorou? Pensou aquela expectativa que o povo estava? Agora nós vamos ser libertos, vamos, arruma roupa, pega a fralda, pega. Daqui a pouco, fala: corre lá que agora, meu amigo, você já perdeu 2 minutos, você tem que colher a palha para você fazer o seu próprio tijolo. Parece que a situação do povo de Israel piorou. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que o povo vai chegar para Moisés e falar: Moisés, você está de brincadeira comigo? Você veio aqui dizendo que nosso problema estava resolvido, você trouxe mais problema para nós. Você trouxe mais dificuldade. E agora? Agora sabe o que você vai fazer, Moisés? Você vai ajudar nós a escolher a palha lá, hein? Dá para entender que nós somos chamados para sermos soldados de Cristo. Vai haver paz para nós? Vai. Quando? No céu. Só, irmãos. Esses dias, um tempo atrás, chegou um irmão e falou assim para mim assim: você acredita em extraterrestre? Eu falei: acredito. Deixa eu te falar uma coisa, eu sou um. O irmão: meu Deus, você é um? Sou um extraterrestre. Como assim, irmãos? A Bíblia diz que eu estou nesse mundo, mas não sou desse mundo. Eu sou de um outro mundo. Meu reino não é esse. E eu tenho que saber quem eu ando servindo. Você sabe por quê, irmão? Senão vai chegar uma hora, a gente não aguenta, a gente olha para trás, a gente desiste, a gente reclama, vira aqueles cristãos reclamão. Mas hoje, domingo de manhã... Não, Deus vai entender, eu vou dormir mais um pouco, eu trabalhei. Aí marca alguma terça-feira, terça, se fosse quarta-feira eu viria, mas na terça não dá. Sabe, irmãos, o que nós temos que entender é que existe uma guerra espiritual. Paulo vai falar isso. Existe uma guerra e alguém quer destruir a igreja de Deus. Só que tem um detalhe: o diabo não pode mais ver Jesus, porque ele venceu e está à destra do Pai. Então com Jesus ele não tem mais como lutar. Então o que o diabo vai querer atingir?
Como que eu faço? Se eu não posso, se eu estou numa luta, tem alguém de capacete, eu não posso atingir a cabeça. Eu atinjo o que para derrubar ele? O corpo. E quem é o corpo de Cristo? Nós, a igreja. Então o diabo vai se levantar contra a igreja, irmãos. E quem é a igreja? O prédio? Não. É cada um de nós. Quando nós somos templo do Espírito, e quando nos reunimos, nos tornamos igreja do Senhor Jesus. Não tem como o mundo mais ver Jesus se não for através da igreja, porque a Bíblia diz que a igreja é multiforme sabedoria de Deus. Se eu quero mostrar Jesus para o mundo, é através da igreja. E nós somos a igreja. Tem um texto em Atos que eu gosto muito, que quando eles vão se referir à igreja, eles falam assim: olha, sabe aqueles que vêm alvoroçando o mundo, estão chegando aí. Você sabe o que a igreja do primeiro século fazia? Alvoroçava o mundo, todo mundo conhecia eles como igreja. Falava lá, vem aqui, eles alvoroçam, quando chega, chega mesmo. E nós, temos conseguido alvoroçar pelo menos a nossa cidade, o nosso bairro, dentro de nossa casa, nos nossos familiares? Porque, irmãos, nós somos hoje portador da verdade. Nós somos a luz para o mundo. Somos o sal da terra. E se eu pegar uma luz e esconder aqui embaixo, do que ela adianta? Nada. Por isso que Cristo, quando vai nos chamar, Ele vai nos chamar para uma guerra. Nós precisamos lutar e tirar as pessoas do mundo e conhecer Cristo. Porque, como foi dito na ceia, Cristo morreu por 25 pessoas, por 30 pessoas, por 100 pessoas? Não! Morreu por todos, pelo mundo inteiro. Só que o mundo só vai saber disso se quem levar a palavra? A igreja, irmãos. Nós. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado. Eu gostei do irmão Marcos, é que eu tenho um jeito mais agressivo de falar, né? Ele falou aqui, né? Ele estava falando que das boas intenções, não adianta eu ter só boa intenção, né? Eu já costumo dizer assim, olha, que de boa intenção o inferno está cheio. Alguém conhece o ditado? Isso é verdade, irmãos. Eu preciso obedecer, eu preciso seguir a Cristo. Isso é fácil? Não. Não é fácil. Quando eu leio aquele versículo, quando alguém dá um tapa na sua face do lado esquerdo, dê o seu lado direito, é fácil, irmãos? Quando alguém te dá um tapa, você quer fazer o quê? Dá 2. Mas por obediência e amor a Cristo, a gente sujeita aquilo que Ele pediu para que nós façamos. Sabe, Josué e Caleb aqui nesse contexto, pensa na vida de Josué e Caleb. 12 espias foi visitar a terra. 12. Voltaram, 10 espias falaram, as uvas lá, ó, carrega, é um de cada lado carregando a uva. Nós, perto daqueles lá, somos menores que gafanhoto. Não dá não, essa terra que Deus prometeu para nós, não dá. Josué e Caleb foram a contraponto e disse, não, peraí, vocês estão vendo o tamanho do problema, nós temos que ver o tamanho de Deus e não o tamanho do problema. Se Deus falou que é nossa terra, a terra é nossa, então vamos ter coragem, vamos ser corajosos e vamos lá e vamos tomar a terra. Só que o povo quis? Não. O texto que foi lido, o povo fala assim, nos levanta um líder e nos leva de volta para o Egito. Você já imaginou alguém que é escravo querer voltar a ser escravo de novo? Não, então tem. É na palavra do Senhor. Aí, Deus vai falar, não, Deus tem que entrar na tenda, porque senão aqueles tinham matado Josué e Caleb. Josué e Caleb morreria por sua atitude de coragem. Deus entrou na tenda, controlou os ânimos e disse, olha, se você continuar, lê o texto, por causa do seu pecado, de vocês vão passar 40 anos no deserto. Cada um dia, eles espiaram a terra por 40 dias, cada um dia vai ser 1 ano, vocês vão ficar 40 anos no deserto, vocês não entrarão, o filho de vocês vão entrar na terra prometida. Tudo certo até aqui? E Josué e Caleb? Fala, não, peraí, Senhor, ô Senhor, posso falar? Posso falar? Deixa eu falar um negócio pro Senhor. Eles não foram corajosos. Eu e Josué, nós não tem nada a ver com isso, não. Então vocês castigam eles e deixam que nós entremos na terra prometida.
Josué e Caleb teve que pagar por uma covardia de toda a nação. Eles também passaram junto com a nação 40 anos no deserto, pagando por uma coisa que eles, teoricamente, não precisavam ter pago. Você já imaginou Josué e Caleb no acampamento? Se eu sou Josué e Caleb, se eles não tivessem Deus no coração, eu batia na porta da tenda de todo mundo e falava: ô meu querido, tá vendo? Ó? Não era para nós estar aqui não, comendo, sabe? Passando dificuldade, às vezes frios. Não era, sabe onde que era para a gente estar? Na terra prometida. Mas qual foi a atitude de Josué e Caleb? Confiança em Deus. Por mais que o cenário pareça injusto, por mais que as coisas pareçam ser difíceis, quem é que nós temos que confiar? Em Cristo, irmãos. Eu vou falar uma coisa, eu falei isso semana passada na igreja em Itupeva. Ninguém aqui ou em qualquer outro lugar do mundo é bom o suficiente para entrar no céu sem Jesus Cristo. Não vai dar. Não vai dar. Ah, mas ele é bom, legal. Mas ele é muito bom, não, muito legal. Mas o único caminho que leva eu é Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, sabe o que é ninguém? Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, nos momentos difíceis de nós como igreja, o que nós temos que fazer? Jogar a toalha? Abandonar? Voltar para trás? Voltar para o Egito? De maneira nenhuma. O céu não foi feito para pessoas que são covardes. O céu foi feito para pessoas que sabem quem a gente está servindo. Nós estamos numa luta e o nosso Senhor é Jesus Cristo. E eu tenho que confiar, mas... olha, eu estou andando num carro importado, tem 100 mil no banco, beleza, mas eu estou sem nada. Pega a vida de Paulo. Paulo tinha cidadania romana, ele estudou na escola de Gamaliel, ele tinha todos, da sua época, todos os requisitos para um homem bem-quisto estavam em Paulo. E depois que ele aceitou Jesus? Quantas vezes o barco afundou? Quantas vezes ele passou fome? Quantas vezes tentaram matar ele? E Paulo sabia quem ele estava servindo. O que eu quero dizer nessa manhã, irmãos, talvez a caminhada nossa não será tão fácil como a gente gostaria que fosse. Talvez não, eu afirmo que não será. Mas é uma caminhada que vale a pena. Porque lá em Apocalipse está dizendo: aquele que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Quem que vai receber a coroa da vida? Aquele que vencer. E como que nós vencemos a nossa luta? Com Cristo. É levando Cristo, é estando em Cristo, é conhecendo Cristo, é amando Cristo sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Eu preciso amar a Cristo sobre todas as coisas. Eu vejo pessoas falando: eu não tenho tempo. Como você não tem tempo? Quantas horas tem o seu dia? Quantas horas? Alguém pode responder? Quantas horas tem o seu dia? 24? É o mesmo que o meu. 24. E é o mesmo do que todo mundo. E quanto desse tempo nós realmente dedicamos às coisas de Deus e para Deus? Quanto tempo eu paro para meditar? Quanto tempo eu paro para orar? Quanto tempo eu dedico para falar de Jesus às outras pessoas? Precisamos, irmãos, porque o mundo só vai conhecer Cristo através de nós, que somos a igreja. Posso ouvir um amém? Se você ler Êxodo 5,14, o resultado de tudo isso: e foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os surpreendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhe diziam: por que não acabaste nem ontem nem hoje, e vossas tarefas fazendo tijolo como antes? O resultado de toda esta conversa de Moisés com o Faraó foi o povo apanhou, o povo sofreu. E Josué e Caleb, lá na frente, Josué e Caleb, que eles tiveram a esperança de entrar na terra prometida, eles foram castigados junto com o povo. Eles mereciam ser castigados? Eles mereciam passar 40 anos no deserto? Não, mas eles confiaram em Deus. Eles sabiam que o propósito que Deus tinha na vida deles era maior. Infelizmente, nós como cristãos não vamos ganhar todas as lutas. Mas temos condições de ganhar a guerra com Jesus Cristo como general.
Hoje, quando morre uma pessoa que não tem Cristo, quem venceu naquela vida? Cristo ou o inimigo? O inimigo. E você sabe por que talvez o inimigo tenha vencido? Porque talvez nenhum de nós estávamos lá para falar para ele que Cristo o amava. Eu penso nisso. Nós precisamos ser o sal da terra. Cristo não vai mais descer aqui para pregar o evangelho. Isso foi dado para a igreja, e nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Nós precisamos nos unir e levar o evangelho com amor, com sabe, ser aquela pessoa que realmente prega, acredita aquilo que está falando, por amor. Porque a Bíblia diz, você sabe como que fica o céu quando você está pregando para uma pessoa? O céu fica lá assim, ó. Vamos supor, Josivan. Estou pregando para o Josivan, estudou comigo na escola da Bíblia. Ele era um diácono fervoroso lá da sua religião, e ele entendeu a palavra do Senhor. E você sabe como que o céu fica? Fica assim, ó. Vai, Josivan, o elfo lá, o gordinho lá está falando para você, mas ó, ouve aí, hein? Ouve. E o anjo, a Bíblia diz, sabe assim, quando ele fala assim, tá bom, eu vou entender, eu vou fazer a vontade de Deus, o que tem no céu? Festa é a única vez que a Bíblia diz, não é quando tinha uma cura lá no passado, não é quando Deus falava, não é nada. Sabe quando tinha festa no céu? Quando alguém falava assim, Senhor, tá bom, eu entendi, então agora eu vou fazer a sua vontade. É o único versículo que vai dizer que tinha festa no céu, quando alguém reconhecia Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de nossa vida. Eu costumo brincar com o Paulo, sabe que eu sou professor da escola da Bíblia. E eu sou muito mais eficiente que o Paulo, eu falo para ele. Muito mais eficiente que o Paulo. Porque na escola da Bíblia de Itupeva, estuda uma pessoa e uma pessoa fica. Então, das que estudaram, 100% ficou. Eu pergunto, quantos ficou? Ele manda o texto lá. 60%. Fala, Paulo, para com 60%. Comigo é 100%. É uma que estuda e uma que fica. Muito mais eficiente que o Paulo. Dá para entender? Às vezes, a gente começa a escola da Bíblia com 10... Na segunda aula tem 7. E chega no final do curso, né, nessa última temporada, que tinha um só irmão lá. O irmão falava, ó, se você quiser dar aula, eu não quero. Você quer ouvir? Quero, então eu quero falar. E hoje ele está conosco, né? Ele está conosco. A esposa dele está fazendo o curso agora. Uma alma vale mais que o mundo inteiro, irmãos. Não interessa para quanta gente a gente prega. Interessa que a gente precisa pregar. A gente precisa falar. Porque não tem outro jeito de mostrar o amor de Deus para as outras pessoas. Não tem. Vamos então para Josué 14, 7 ao 14. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades-Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então, Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente, a terra em que puseste o pé será tua e dos teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus. Eis agora, Senhor, me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel ainda no deserto. E já agora, sou de 85 anos, e estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora, para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Caleb, com 45 anos depois, aos seus 85, ele fala, Senhor, eu estou com a mesma força do que eu tinha quando eu subi para espiar a terra e disse que a gente podia possuí-la. Passou-se 45 anos, ele esperando a promessa de Deus. E qual era a força dele? A mesma força daquele dia que ele subiu para espiar a terra. Eu pergunto, quanto tempo nós estamos na igreja? E como está a sua força? Porque ela tem que ser a mesma daquela força de que o Marcos falou aqui, de que quando nós aceitamos Jesus. A mesma força, a mesma vontade de pregar esse Jesus, porque, irmãos, não há outra opção. Entende que não é opcional? Se fosse, talvez eu tentaria. Olha, o caminho é Jesus, mas tem uma outra opção.
Não tem. Não tem. Então nós que somos detentores da verdade, aqueles que reconhecemos Ele como Salvador, o que vamos fazer? Às vezes a gente tem oportunidade, Tiago fala assim, eu adoro o Tiago. Tiago fala, olha, se você tiver a oportunidade de falar, fale. E se você não tiver, fale também. Fale. A gente entende? Porque é o único caminho. Eu quero ver a minha família salva, eu quero ver meus irmãos salvos, eu quero ver meus amigos salvos, eu quero ver meu bairro, minha cidade salvo, e eu quero ver meu país salvo, porque o sangue que Ele derramou na cruz foi por todos. E todos têm o direito, desde que reconheça Ele como o único e suficiente Salvador. E hoje, isso está em nossa mão, de mostrar ao povo, de mostrar ao mundo, quem é Jesus para nós. Agora, como o irmão Marcos falou no louvor, chega nós pregando o Evangelho. Jesus é bom, Jesus bom. Não vou, conversar com aquele irmão, porque aquele irmão tem outras ideias, então eu não quero debater com ele. Eu também não, irmão, mas eu quero falar que Jesus é o Senhor, Ele deixou uma doutrina e nós temos que seguir para chegar à salvação. E Ele vai me ouvir. Eu posso ser que eu ouça Ele, mas Ele vai me ouvir, vai. Porque nós somos soldados de Cristo. Caleb ficou 45 anos, já pensou 45 anos no deserto? Mas o que me chama a atenção, ele fala assim, olha, quando eu entrei com a mesma força do que 40 anos atrás. E eu quero nesta manhã, antes de encerrar, perguntar, qual é a tua força? Qual é a tua força hoje? Aqui nesta manhã, de pregar Jesus Cristo para aqueles que estão ali fora. O que tem te impedido de falar de Jesus Cristo? Eu tenho uma empresa de pintura industrial, meu sócio até ficar... Hoje, essa pessoa está conosco. Tinha um funcionário meu chamado João, o Geel conhece. E ele pintando, e eu falando, ele era já de outra igreja, ele pintando, aí meu sócio passava e falava, desse jeito ele não vai pintar a parede. Eu falei, irmão, ele pode ser que ele não pinta a parede, ele entrando no céu, eu já estou feliz. A parede nós pinta depois. Dá para entender? Quando eu vim para a doutrina verdadeira, vocês não sabem o que eu sofri. Sabe por quê? Porque eu era pastor. O Geel era tesoureiro da igreja que eu era pastor. Tinha umas 40 pessoas. E eu fazia aquilo, ensinava achando que estava ensinando a verdade. Quando eu descobri que não, e tinha um problema, eu vivia da obra. Meu salário era pago pela igreja. E chegar para a igreja e falar, olha, eu não quero mais isso, mas dá para o senhor continuar pagando salário até eu arrumar um emprego, porque eu preciso comer. Eu falo, acho que a igreja não vai querer pagar meu salário. Então eu faço como, irmãos? Não, espera aí, eu vou esperar um pouco, até fazer... E se Jesus vem nesse pouco? Eu faço o quê? Ele quer saber, irmãos? Seja o que Deus quiser. Eu lembro até hoje, sabe o que eu fui trabalhar de servente para o Geel? O Geel faz piscina. E ele mandou o trator cavar uma piscina e não tinha por onde tirar terra. Nós fomos tirar terra de carriola. Fazia uns 6 anos que eu não pegava no pesado. Imagine, carregando. Chegou no outro dia, eu andava assim, ó, com as mãos cheias de bolha. Mas o que importa, irmãos, é a salvação da minha alma. Nada vale mais do que isso. O trabalho hoje da igreja, da salvação, para o mundo está na sua mão. A responsabilidade é nossa como igreja. Então quando você sair daqui nesta manhã, você fala, a responsabilidade de pregar, de levar Jesus, de ser luz do mundo, é minha. Porque às vezes a gente vai, a igreja nossa às vezes não tem pastor, né? Porque ainda não tem um homem qualificado, às vezes a gente vai passando, não, o irmão é algo. Se tem um irmão que falou assim, irmão, precisa visitar alguém. Eu falei, o que tem a pessoa? Tá doente, leva. E você ficou sabendo primeiro que eu fiquei. E você está fazendo o que aqui que você não foi lá ainda? Por que eu que tenho que ir? Se é você que tem a possibilidade, vá. Faça a obra. Qual é a hierarquia que tem na igreja? Cristo e o resto. Todos têm a missão de trabalhar. E para terminar, que eu já falei muito, 2 Coríntios 4, 16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renove de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação,
não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas que não se vê, porque as que vê são temporais, e as que não se vê são eternas. A nossa preocupação tem que ser nas coisas que nós não vemos, as coisas do céu. Eu não sei o que você vai passar daqui ou até a volta de Jesus Cristo. Eu não tenho como te falar como vai ser até você fechar os olhos. Eu só sei de uma coisa, eu sei quem você serve. E se você não olhar para trás, se você não soltar o arado, se você permanecer nele, seremos vencedor. Porque só tem um jeito de eu vencer o mundo, é através de Jesus Cristo. Não podemos ser covardes, se eu quero, mas tá triste, tá... E eu sempre falo isso na igreja lá. Se um dia você sair da igreja por causa de qualquer irmão, porque te fez qualquer coisa, você nunca esteve nela por causa de Jesus Cristo. Porque se eu estou na igreja por causa de Jesus Cristo, pode acontecer o que for, dos pés de Jesus eu não solto. E nós estamos aqui para Ele, por Ele, porque Ele é digno de todo louvor, honra e glória.